Olá amigos amantes do terror. Hoje o vídeo está muito especial. Aqui na cidade aonde moro está chovendo muito. Climão perfeito para algumas histórias de terror. E vamos trazer para vocês o primeiro especial de 1 hora de terror. Então deixa aquele like, assim esse vídeo chega para mais pessoas. Aproveitando, se inscreva no canal. Estamos na correria dos primeiros 1000 inscritos. Aqui narramos histórias, contos e relatos de terror assustadores e tudo que envolve o mundo sobrenatural. Arme-se de coragem, confira essas histórias de terror realmente horripilantes, e decida-se entre acreditar ou não. O fantasma gigante. O fantasma de Benton, Indiana, está atraindo muita atenção. Já foi visto e investigado por muitas pessoas reputadas inteligentes e dotadas de bom senso. Até agora, todavia, não se obteve qualquer explicação satisfatória à estranha aparição. Um fazendeiro, chamado John Frente, e sua esposa foram os primeiros a vê-la. Este casal mora no campo, perto de Benton, e certa noite, voltavam para casa, após visitarem um vizinho. A estrada passava por uma velha igreja, coberta de musgo e rodeada por um cemitério, repleto de arbustos. Os ossos de centenas de pessoas servem de adubo ao solo local. Há 10 anos, um homem idoso, que vivia sozinho não muito longe da velha igreja, e visitava o cemitério, quase diariamente, para orar junto ao túmulo de algum parente, foi horrivelmente assassinado em razão do ouro que, supostamente, mantinha escondido em sua solitária vivenda. Os ladrões e assassinos escaparam da justiça, e o infeliz ancião foi enterrado no mesmo cemitério a que dedicara muito de seu tempo. Assim que Frente e sua esposa avistaram as lápides brancas no cemitério da igreja, os cavalos recuaram e bufaram, repletos de terror. Frente, alarmado, e suspeitando que os cavalos percebiam a presença de salteadores, acercou-se à espingarda que guardava, diligentemente, no fundo da carroça. Porém, antes de alcançá-la, o grito de sua mulher o assustou. Segurando o braço do marido, a esposa apontou para a frente e soluçou. Olhe, John, olhe. No final da estrada, ao lado dos monumentos refulgentes do antigo cemitério, ele viu uma aparição. Era a de um homem velho, dotado de longa barba branca, que lhe caía até o peito. A figura, que parecia ter 8 pés de altura, mantinha em uma das mãos um porrete, como que havia esmigalhado, há 10 anos, o cérebro do ancião. Erguendo lentamente um braço, o fantasma, com um movimento majestoso, acenou, pedindo à Frente que avançasse em sua direção. Mas Frente estava apavorado demais para esboçar qualquer reação, salvo a de tentar conter os cavalos empinados, que forçavam os arreios, procurando fugir às carreiras. Quando percebeu, finalmente, que estava a visualizar um fantasma, um suor frio promanou de todo o seu corpo. Então, escutou a voz de sua mulher, implorando-lhe que voltasse pelo caminho de onde vieram, assim, escapasse de uma fatalidade, que se anunciava iminente. Frente ainda estava muito assustado e excitado para controlar os cavalos e, enquanto olhava fixamente para a terrível e lívida entidade na estrada, viu que o espectro, lentamente, se movia em direção à carroça. A clava estava agora erguida até o ombro espectral, como um fuzil apoiado na espádua de um soldado, e o fantasma parecia avançar, mas sem pisar o chão, como se tivesse asas. Então, o fazendeiro recuperou suas faculdades e, girando a rédea, chicoteou os cavalos, obrigando-os a uma disparada. Então, rumou à casa do amigo que acabará de visitar. Quando chegaram lá, em razão do susto que haviam levado, Frente e a esposa estavam quase desmaiados.
Foi Milton a próxima pessoa a contemplar a assombração, após o citado episódio. Tinha ele a reputação de ser não apenas um homem inteligente, mas, também, destemido. Sua experiência foi muito semelhante à dos frente e gerou várias investigações, engendradas pelos cidadãos locais. Em cada caso, eles se convenceram da presença real do fantasma, pois não foram capazes de descobrir qualquer explicação satisfatória àqueles incidentes. Presas que rasgam minha carne. Samantha acelerou o passo no exato momento em que viu o portão do cemitério aberto. Ela não tinha outra escolha a não ser entrar naquele local macabro para fugir de seu agressor. Seu marido a perseguia ferozmente. Sabendo dos danos que sofreria, Samantha não hesitou em se esconder na escuridão daquele lugar fúnebre. A pobre vítima refletiu que, por mais assustador que aquele lugar demonstrava ser, não era mais assustador que a vida fora dali. Era muito melhor estar entre os mortos naquela madrugada fria. Um grande jazigo velho de grades enferrujadas chamou a atenção de Samantha. Ali seria o local de seu refúgio. Com facilidade ela abriu as grades, sentindo a ferrugem úmida grudar em suas mãos. Em silêncio imóvel, ela se camuflou entre as velhas coroas de flores que estavam ali dentro. O agressor parou bem próximo ao jazigo onde Samantha estava escondida, movendo sua cabeça para todos os lados à procura de sua esposa. Ele estava sedento por abusos físicos. Tristes lembranças se apoderaram da mente de Samantha naquele momento. Todos os abusos que sofrerá no passado, e os do momento presente, passavam como um filme em sua mente dilacerada, fazendo com que ela não pudesse segurar as lágrimas, desabando em um choro alto o suficiente que poderia ser ouvido do outro lado do cemitério. A gargalhada de seu marido era maléfica e demonstrava toda a euforia que ele sentiu ao encontrar o local onde ela estava escondida. Samantha, em estado de choque, apenas pôde observar seu marido tentando abrir aquelas grades, quando de repente, um vulto surgiu do nada e arremessou o algoz para longe do jazigo, fazendo com que ele batesse a cabeça vigorosamente em uma das lápides, deixando-o desacordado. Samantha agora tinha duas preocupações, seu marido e aquele ser obscuro. O limitado brilho da lua era suficiente para ela notar que aquele vulto era na verdade um homem, vestido de preto, de rosto muito pálido e lábios rubros. Aquele ser se aproximou do marido desfalecido de Samantha. E então, do bolso de seu sobretudo ele tirou uma bolsa de sangue. Samantha achou aquilo muito estranho e tentou inclinar seu corpo, buscando uma visão melhor para entender o que o homem de preto pretendia. Um barulho vindo do jazigo fez com que aquele homem, fugazmente, fosse para o esconderijo de Samantha e atirasse de lá, com apenas um braço. Por favor, não me mate. Por mais que eu tenha me sentido morta durante todos esses anos ao lado daquele homem, e que a vida que eu vivo hoje é uma vida que está acabando com a minha própria vida, eu sinto que tudo vai melhorar. Eu acredito e preciso de uma segunda chance. Samantha segurou a mão gelada daquele homem assim que ele a estendeu para ajudá-la a se levantar. De forma impulsiva, ela o abraçou fortemente, como se jamais fosse soltar, e começou a chorar. Sem saber o que fazer, o homem a conduziu até um túmulo de granito onde eles se sentaram para poder conversar. Diga-me por quais problemas você está passando. Há muito o que dizer, mas se me permite resumir, sofro horrores nas mãos desse carrasco. É isso que ele é. Sofri por muitos anos, e eu não posso mais suportar esse tipo de horror em minha vida. Samantha abriu seu coração para aquele estranho. Aproveitando a única oportunidade que ela tinha de poder relatar para alguém os terríveis fatos de seu relacionamento abusivo. No túmulo onde eles estavam havia uma vela em chamas, iluminando a foto do falecido que estava enterrado ali. A iluminação da vela clareava muito bem os dois desconhecidos durante a conversa, fazendo com que Samantha pudesse acompanhar com clareza o olhar daquele homem, que minuciosamente observava sua encantadora clavícula,
seu ombro e seu pescoço. Até mesmo a pequena tatuagem de borboleta que ela tinha escondida atrás da orelha. Mantendo sempre seu olhar penetrante. Assim que ela concluiu sua história, tomada por curiosidade, não hesitou em perguntar: Você é um vampiro? Eu não acredito em vampiros. Eles só existem na literatura e no cinema. Mas você não está totalmente errada. Digamos que eu sofro uma maldição idêntica à de um vampiro. Vou tentar explicar. Há mais ou menos 30 anos eu fui atacado por um ser indescritível. Naquela mesma noite eu acordei em um beco, sentindo uma fome imensa como eu nunca senti antes. A fome era tanta que revirei latas de lixo à procura de algo para saciar a fome. Um morador de rua despertou e reclamou do barulho que eu fazia, e em questão de segundos, sem entender muito bem o que estava acontecendo, eu me vi em cima daquele pobre homem, observando seu pescoço e derramando muito sangue. Em seguida, senti gosto de sangue em minha boca. Era um gosto horrível que foi se modificando e ficando cada vez mais agradável ao meu paladar. Minha fome cessou naquele instante. Senti-me extremamente satisfeito. O sol começava a surgir, e o pouco daquela claridade que ainda estava se formando me incomodava muito, deixando-me desorientado, com a visão embaçada e a pele em estado de formigamento intenso. Como você pôde notar nesse meu relato? Dá para dizer que sou um vampiro, não é mesmo? Mas vou te explicar por quais motivos eu não me considero um. Eu não posso voar. Eu não tenho presas pontiagudas. Posso entrar em qualquer ambiente sem ser convidado. O alho e a cruz não me incomodam nem um pouco. Não durmo durante o dia. Na verdade, estou acordado há 30 anos sem nunca ter dormido durante todo esse período. Necessito de sangue humano para sobreviver, mas não sinto prazer em matar. É uma questão de sobrevivência. E por mais que o sol me incomode, ainda não sei se ele é capaz de me fazer entrar em combustão. Consegue entender agora por que eu não me considero um vampiro? Eu continuo achando que você é, e mesmo assim eu não consigo sentir medo de você. Sinto-me muito segura. É tão estranho. Eu sempre vivi isolada, sem muito contato com outras pessoas, e talvez esse seja o motivo de eu me sentir tão conectada a você, como se eu já te conhecesse há anos. É engraçado. A pessoa mais estranha que eu já conheci em toda a minha vida é a pessoa em quem mais confio no momento, enquanto que a pessoa mais íntima que esteve ao meu lado durante anos é a pessoa que eu mais temo. Não me estranha você não sentir medo de mim. Como eu disse anteriormente, eu não sinto prazer em matar, não sou uma ameaça. Não mais. Aliás, posso te explicar por qual motivo eu tenho uma bolsa de sangue no meu bolso. Depois de pegar bolsas de sangue do hospital da cidade, eu venho até o cemitério para exumar algum defunto recentemente enterrado. Faço uma pequena abertura em seu pescoço, de tamanho suficientemente grande para que eu possa embutir a bolsa de sangue naquela abertura, sem fazer muito estrago. E então, eu cravo meus dentes no pescoço do falecido, até conseguir perfurar o plástico da bolsa, fazendo com que o sangue se espalhe por toda aquela região enquanto eu sugo todo aquele líquido, como se eu realmente estivesse bebendo o sangue do pescoço de alguém. A sensação de beber sangue humano é muito intensa e prazerosa, por isso vale a pena todo esse trabalho. O marido de Samantha continuava desacordado enquanto ela se envolvia naquela conversa intensa. Eles permaneceram cerca de 80 minutos sentados naquele túmulo, falando sobre diversos assuntos, regados por muitos sorrisos e entusiasmo. A cada minuto que passava eles se sentiam mais íntimos, e durante o bate-papo, Samantha fez um pedido inusitado. Quero ser igual a você. Não me peça uma coisa dessas. Já disse, não temos certeza de que sou um vampiro, eu poderia te matar. Nenhuma das pessoas que eu suguei o sangue se transformou. Você é um chupador de cadáver. É claro que eles não vão se transformar, estão mortos.
E as pessoas que você matou no passado só não se transformaram porque você não deu seu sangue para elas beberem. É assim que se transforma alguém em vampiro. Não continue com isso. Pare. Eu não sou um vampiro. O clima começou a ficar tenso. Samantha apanhou um punhado de rosas que estavam dentro de um vaso de flores, e com os espinhos, começou a arranhar toda a sua clavícula e pescoço, fazendo pequenas gotículas de sangue surgirem em sua pele, deixando o estranho homem afobado. Ele avançou para cima de Samantha, cedendo aos desejos da mulher, mas ainda assim, contendo-se para não mordê-la. Samantha se deitou no túmulo, trazendo consigo aquele homem junto ao seu corpo. Beijaram-se, acariciaram-se e começaram a se despir. O homem viu toda a nudez do seu corpo. Aquele homem aos poucos ia sentindo uma imensa vontade de provar o gosto de Samantha. O único detalhe que ele não podia admirar, e que não era natural de seu corpo, eram os hematomas impostos por seu marido. Aquela era a primeira vez que Samantha se deitava com outro homem que não fosse o seu marido. Ela nunca teve nenhum outro tipo de experiência, e naquele momento se sentiu livre. Ela não era mais a submissa, os dois se entendiam e desfrutavam de todo aquele prazer compartilhado. Tudo ali foi ficando cada vez mais intenso, fazendo com que os dois caíssem em uma cova de terra que estava ao lado do túmulo de granito. Continuaram o ato ali mesmo, sem nem se importar com a terra da cova que se espalhava para todos os lados. Samantha olhava fixamente para o homem. Ela não iria ficar satisfeita enquanto ele não a mordesse. Era o que ela mais queria naquela noite. A lascívia daquele homem era tremenda e ele já não podia mais controlar seus instintos. E então, ele mordeu Samantha. O sangue escorria quente de seu pescoço indo de encontro com a terra frígida daquela cova. Ela não esperava que aquilo pudesse ser tão doloroso, e por um instante, quase se arrependeu. A sensação voluptuosa do homem amenizou, voltando à sobriedade. Ele afundou os dentes em seu próprio pulso, despejando todo o sangue nos lábios de Samantha. Samantha sentiu mal-estar, uma sensação de morte. Temia que o pior acontecesse. O homem entrou em desespero ao ouvir os berros de Samantha, que agonizava contorcendo seu corpo, espalhando a terra da cova e derrubando a cruz de ferro que nela estava cravada. Ele sabia que aqueles berros podiam não só acordar seu marido, mas também o coveiro Tavares que vivia ali. Os gritos da mulher cessaram, e por alguns segundos, ela permaneceu imóvel, como se estivesse morta. Em menos de 3 minutos ela despertou. De joelhos em cima da cova, e com seu olhar voltado para seu marido que se encontrava um pouco mais à frente, ela comunicou quão faminta estava. E apressadamente, deslocou-se até o corpo do marido, arrancando um pedaço caprichado de sua garganta, e enquanto o sangue do marido escorria de sua boca e ia deslizando até o meio de seus seios. O vampiro, que agora podemos chamá-lo assim, pois está comprovado de que ele é um. Cobriu o corpo de Samantha com seu sobretudo, e às pressas, tentou carregá-la para dentro de um túmulo aberto, pois o sol estava prestes a nascer. Mas antes de se esconder do sol, Samantha feriu seu próprio pulso e deixou o sangue escorrer, inundando a boca de seu marido com aquele líquido vermelho. Terminado isso, ela correu para junto de seu parceiro vampírico para dentro do túmulo, entrando por um buraco que havia no cimento. Você é maluca. Transformou seu marido em um de nós. Escute bem o que vou te dizer. Vampiros são melancólicos e suas vidas não têm muito sentido. Mas a nossa vida pode ter algum sentido. Podemos vagar pela noite à procura de agressores, estupradores e qualquer um que se assemelhe a isso. Podemos livrar pessoas de todo esse mal, e assim, podemos nos alimentar deles. Ou você prefere continuar sendo um chupador de cadáver? Eu abomino todo o mal praticado contra pessoas indefesas, e acho sua ideia muito interessante. Realmente isso faria algum sentido em minha vida, ainda mais estando ao seu lado, mas o seu marido ficaria entre nós, pois você teve a brilhante ideia de transformá-lo em vampiro.
e logo ele vai despertar. De dentro do túmulo, Samantha observava seu marido agonizando entre as lápides, prestes a se transformar em um vampiro. Então, um enorme sorriso se formou no rosto dela. Samantha se virou e disse para o vampiro que também estava observando a transformação de seu marido: Você tinha curiosidade em saber se seu corpo entraria em combustão com a luz do sol, certo? Então, aprecie o espetáculo. O defunto que desceu pela chaminé. Querido Papai Noel, preciso da sua ajuda. Sei que não fui uma criança exemplar nos últimos meses, mas o Senhor poderia trazer meu pai de volta. Dizem que eu me tornei uma criança rebelde depois que minha mãe morreu, e papai sempre me avisou sobre o espírito maligno que pega as crianças malvadas na noite de Natal, e que eu deveria me comportar. Então, se eu me comportei mal, por que o espírito maligno levou meu pai, e não a mim? Era para a criatura ter me levado, não o meu pai. Você sabe, Papai Noel, que sempre fui um bom garoto, sabe dos elogios que recebo dos meus professores, que sou um ótimo aluno, que escrevo muito bem e sou muito criativo. Espero que o senhor tenha lido uma das minhas histórias que enviei. Um dia serei escritor, e vou escrever muitos livros para você dar de presente para todas as crianças que se comportaram bem durante o ano. Alguns dos meus amigos dizem que você não existe, e então, esperei meu pai dormir e saí de fininho, na ponta dos pés, e me escondi atrás da nossa grande árvore de Natal para saber se realmente era você que deixava os presentes para mim. Fiquei ali escondido por um bom tempo, até ouvir barulhos vindo da nossa chaminé. Fiquei feliz e assustado simultaneamente, porque eu não sabia qual seria a sua reação ao me ver, se ficaria bravo por eu estar acordado naquele horário, te espiando. Os barulhos vindo da chaminé aumentavam a cada minuto, mas você não aparecia. Imaginei que você tinha ficado entalado lá dentro e fui até a lareira dar uma olhada, aproveitando que ela estava apagada. Engatinhei dentro da lareira e olhei para cima, havia 2 pés descalços, sujos, se debatendo. Alguém estava entalado na chaminé, e não era você, Papai Noel. Eu não podia ver o rosto, só enxergava aqueles pés esquisitos. Comecei a ficar assustado, pois eu sabia que aquilo poderia ser o monstro do Natal vindo me buscar. Peguei uma barra de ferro pontiaguda que estava ao lado da lareira e perfurei aqueles pés, tentando fazer a coisa ir embora. Cutuquei até aquela carne molenga se abrir, rasgando e liberando um monte de insetos que começaram a cair em meu rosto. Eca! O cheiro era horrível, o mesmo cheiro do meu cachorrinho, quando eu o desenterrei. Enquanto o pé derramava os insetos, o ser gritava e se debatia dentro da chaminé, e aos poucos, ele ia descendo, mais e mais, até alcançar o solo. Corri para trás da grande árvore de Natal e ali fiquei, tremendo de medo. O monstro, com dificuldade, conseguiu sair de dentro da lareira, que era muito apertada para o seu tamanho, e logo ele estava de pé. Sua aparência era assustadora, como a de um defunto, grande e forte. Ele usava roupas brancas e encardidas, e graças às luzes que piscavam na árvore de Natal, que iluminavam seu rosto, eu vi que sua pele tinha uma cor amarelada, e seus olhos eram enormes, completamente brancos. Seu rosto era inchado e torto, e seu nariz estava coberto de algodão. Era um defunto, eu sei que era, idêntico aos dos velórios. Ele se aproximou da árvore de Natal, onde eu estava escondido. Fiquei observando entre os vãos dos galhos aqueles olhos enormes e brancos, os olhos mais estranhos que eu já vi, e eles brilhavam de tão úmidos que estavam, e eu podia ver escorrer aquele líquido pegajoso e amarelo, deslizando dos olhos até o pescoço. As bolas de Natal da nossa árvore refletiam o rosto assustador daquele defunto se aproximando de onde eu estava. Meu pai acordou com o rosnar do defunto e chegou a tempo daquele monstro me encontrar. Papai agarrou o pescoço daquele ser e bateu sua cabeça nos tijolinhos da chaminé, esmagando boa parte da cabeça do defunto, liberando mais um punhado de insetos que escorriam da cabeça rachada. Ali meu pai percebeu que não se tratava de um ladrão invadindo a nossa casa, e sim, de algo muito pior. De dentro da chaminé um novo barulho se iniciava, e foi ficando cada vez mais alto, até que uma cachoeira de ratos negros invadiu nossa sala, descendo aos montes pela chaminé. Eram ratos enormes, muitos deles.
Todas aquelas criaturas avançaram para cima do meu pai, arrancando pedaços de seu corpo em questão de segundos, e o que sobrou dele foi arrastado para dentro da lareira e levado embora pela chaminé, em companhia dos ratos e do defunto que subiram. Apressadamente não retornaram até agora. Mantive a calma e antes de pedir ajuda decidi escrever para você primeiro. Se foi você, Papai Noel, que enviou esses seres para me castigar, peço que me perdoe pelo meu mau comportamento, e peço que devolva o meu pai. Prometo ser melhor daqui para frente. Com carinho, Igor. A carta do jovem e talentoso Igor jamais foi entregue ao Papai Noel. Ao terminar de escrever a carta, Igor saiu de casa, na madrugada, a caminho da casa do vizinho, pedindo ajuda. Ele presenciou algo terrível que estava acontecendo naquela noite nefasta em sua cidade amaldiçoada. Naquele céu noturno, limpo e estrelado, não havia nenhum trenó sobrevoando a cidade festiva de dezembro. O que se via eram caixões, muitos caixões sobrevoando a cidade apavorada, defuntos e enormes ratos coletando pessoas, uma cena terrível para o pequeno Igor, que descobriu que não só o seu pai foi levado, mas todos que estavam presentes ali. Assim foi o Natal em Franco da Rocha, sem o velhinho com seu grande saco distribuindo presentes, e sim, defuntos em seus caixões coletando cabeças para serem distribuídas no cemitério da cidade. O hipnotizador de ratos. Há muitos anos, a população de Amelin foi atormentada por uma inumerável multidão de ratos que vinha do norte, em bandos tão cerrados que a terra estava toda coberta deles. Um carroceiro não ousaria, com a sua carroça e os seus cavalos, passar por um caminho por onde esses animais desfilassem. Tudo era rapidamente devorado por eles. Ratoeiras, armadilhas, venenos eram inúteis. Mandaram vir de Bremen um navio carregado com 1.100 gatos, mas de nada isso serviu. Por 1.000 que se matavam, 10.000 surgiam, e mais esfaimados que os primeiros. Numa palavra, se não se achasse um remédio para esse flagelo, nem um grão de trigo restaria em Amelin e todos os habitantes morreriam de fome. Eis, porém, que numa certa sexta-feira, se apresenta diante do burgo-mestre da cidade um homem alto, trigueiro, de grandes olhos, boca fendida até as orelhas, trajando um gibão vermelho, com um chapéu pontudo, calções guarnecidos de fitas, meias compridas cor de cinza, e sapatos de fivela cor de fogo. Trazia a tiracolo um saquinho de couro. Parece-me que estou ainda a vê-lo. Ofereceu-se ao burgomestre para, mediante a paga de 100 ducados, livrar a cidade do flagelo que a assolava. O leitor bem pode imaginar que o burgomestre e os burgueses logo consentiram em aceitar o negócio. Imediatamente o estrangeiro tirou de seu saquinho uma flauta de bronze, e tendo-se posto no meio da praça do mercado, de costas, para a igreja que ali havia, começou a tocar uma música tão estranha, como jamais um flautista houvera tocado. Eis que, ouvindo essa música, de todos os celeiros, de todos os buracos de parede, dos forros das habitações e dos tetos, ratos e ratazanas, às centenas e aos milhares, acorreram a ele. Sempre tocando a flauta, o estrangeiro encaminhou-se para o rio, e ali, tendo tirado os seus sapatos, entrou na água, seguido de todos os ratos de Amelin, que nesse modo, morreram todos afogados. Mas, quando o estrangeiro se apresentou na intendência, para receber a recompensa, o burgomestre e os burgueses, imaginando que poderiam regatear com o homem, que não tinha advogados, não tiveram pejo de oferecer 5 ducados, em vez dos 100 que haviam prometido. O estrangeiro protestou, e eles o mandaram andar. O homem ameaçou-os de os fazer pagar mais caro, se não cumprissem o contrato ao pé da letra. Os burgueses deram grandes gargalhadas diante dessa ameaça, o puseram de porta fora, chamando-o de bom sedutor de ratos. Injúria que os garotos da cidade repetiram, acompanhando o estrangeiro pelas ruas até a Porta Nova. Na sexta-feira seguinte, na hora meio-dia, o estrangeiro reapareceu na praça do mercado, mas, dessa vez com um chapéu cor de púrpura, de aba reviradas de uma maneira bizarra. Tirou de seu saquinho uma flauta muito diferente da primeira e, desde que começou a tocá-la, todos os garotos da cidade, de 6 até 15 anos, o seguiram e saíram da cidade com ele. Os habitantes de Amelin seguiram atrás, até a montanha de Koppenberg, junto de uma caverna que está agora tapada.
O tocador de flauta entrou na caverna e todos os garotos com ele. Durante algum tempo, ouviu-se o som da flauta. Depois, foi diminuindo, até que não se ouviu mais. Os garotos desapareceram e, desde então, não se ouviu mais falar deles. O fruto maldito. O sol de verão descortinava a madrugada que aos poucos desfalecia em sua penumbra e o dia ganhava cor. Eis revoada de pássaros, com cantos distintos, orquestrava melodiosamente a sinfonia da natureza exuberante. No interior da mata, uma névoa começava a se dissipar e a luminosidade entrava entre as folhas dos cacaueiros, que agradeciam o calor do astro-rei. Era uma pequena plantação de cacau, que anos após laborioso e incansável trabalho, dera sua primeira safra. Tamanha façanha rural fora praticada por dois sertanejos que fugiram da desdita de mais uma seca inclemente, a qual sempre fustiga terras interioranas do Nordeste brasileiro. Pedro Ambrósio da Silva e José Custódio de Jesus haviam se conhecido na estação de trem de Água Preta, há alguns anos, e em consórcio, decidiram enfrentar as intempéries da Ileia Atlântica em busca de um destino melhor. Pedro Ambrósio era um homem de estatura média e olhos azuis profundos. Tinha a tez branca e o rosto marcado pela ação do tempo e pela grande exposição ao inclemente sol da Caatinga. Era ambicioso e acostumado às dificuldades de um meio hostil e agreste. Já José Custódio de Jesus tinha um ímpeto mais afetuoso e era moreno, forte e alto, com mãos grandes e calejadas pelo labor em terras alheias, na qualidade de cortador temporário de cana-de-açúcar na zona da Mata Nordestina, local de grande absorção sazonal da mão de obra sertaneja. Juntos, adentraram no interior da mata fechada, atingindo um pequeno vale fértil esculpido pelo sulco do Ribeirão da Areia, tributário do Rio Almada. Neste local, tomaram posse de uma área diminuta, não obstante muito propícia ao cultivo do fruto amazônico. Logo de início, sofreram ameaças de alguns poceiros próximos, que reclamaram as terras como suas, mas, como todos os sertanejos, eram destemidos e corajosos, e não esmoreceram na árdua e longa tarefa de plantar cacau nas matas virgens do sul da Bahia. A primeira safra já fora colhida e uma parte restante secava em uma improvisada barcaça, que exalava um cheiro agridoce das amêndoas quase secas. Possivelmente em 2 ou 3 dias, com a ajuda do tórrido calor do sol, estariam prontas para serem sacadas. Pela quantidade de caixas colhidas, dariam aproximadamente umas 500 arrobas, que vendidas ao preço que vigorava nas casas exportadoras, somariam para eles quase que uma fortuna, tendo em vista o passado miserável que viveram no sertão nordestino. Após alguns dias, José Custódio foi à Água Preta para negociar o cacau em uma casa comercial suíça, que pagava melhor preço que as outras, e de lá trouxera sacos de linhagem suficientes para transportar toda a safra. Acertara também com um tropeiro, que conduziria as mulas, para levarem o cacau até o armazém ferroviário da casa compradora no distrito de Rio do Braço. Retornando à roça, comentava com seu sócio toda a viagem em mínimos detalhes. Os gringos gostaram da amostra do cacau e pagaram melhor. O cacau vai dar uma dinheirama, compadre. Vamos ficar ricos. No que de imediato Pedro Ambrósio retrucou: Amanhã, deixe que eu leve o cacau com o tropeiro. Existe um caminho mais seguro por dentro da fazenda do Coronel Minervino Catalão. Conheço os seus jagunços e peço para eles me seguirem até a estação de Rio do Braço, e de lá arribo no trem até Água Preta, junto com nosso tesouro. A noite já estava se anunciando quando os dois foram respectivamente para seus pobres casebres. José Custódio pensava no dia em que chegou a Ilhéus, e lá fora informado que aventureiros estavam desbravando as derradeiras terras devolutas, ainda existentes no vale do Rio Almada.
Recordava todo o sacrifício vivido na mata, comendo caça e farinha seca, enfrentando a febre. Cobras e feras selvagens, como a temida onça que àquela época ainda habitava a selva tropical baiana. Como foi difícil e penoso lutar contra tudo e contra todos. Não conhecia descanso e conforto em toda a sua vida. Apenas o labor imperioso que começava com os primeiros raios de sol e terminava com o acaso do dia. Agora finalmente desfrutaria do lado bom da vida. Poderia construir uma casa pequena de tijolos com telhado cerâmico. Comprar uma cama e deixar de dormir sobre varas com cobertura de palhas. Quem sabe até casar e por fim a solidão da vida na mata. Enfim amanhã seria, além de um novo dia, uma nova vida para ele. Adormeceu profundamente com um sorriso no rosto e a alma leve como uma pluma ao vento. Em outro casebre, Pedro Ambrósio, bem mais ambicioso que seu parceiro, sonhava com uma mula forte e bonita, equipada com sela de couro talhado com arreios adornados de prata. Imaginava entrando no arroado de água preta e sendo cumprimentado por outros fazendeiros e não mais pelos humildes trabalhadores rurais. Em um devaneio que parecia pura realidade. Via-se descendo da mula e pisando forte com sua bota lustrosa de esporas caras sobre o precário calçamento de pedras. Deixaria o anonimato e se tornaria uma figura respeitada e admirada pela nova condição social. Poderia agora botar a mulher por conta na rua para cair nos braços da ternura feminina, quando se cansasse do exílio na roça. Compraria em Ilhéus um terno de linho branco e um chapéu como os que eram usados pelos coronéis ricos da cidade. Aumentaria a área plantada de cacau. Ganharia mais dinheiro, e no futuro, quem sabe, seria um próprio coronel poderoso e respeitado. Imaginou tantas coisas e de repente se deu conta que metade da safra era de seu incansável parceiro. E agora como enxugar o orçamento dos seus sonhos? O que faria se já sonhara com tudo e tudo já lhe pertencia? Como é maravilhoso sonhar acordado e se livrar, mesmo que temporariamente, das angústias e das aflições da existência humana. Diversamente. Como é terrível acordar de um devaneio e enfrentar realmente a vida como essa se oferece cotidianamente ao homem. Era como se seus sonhos não coubessem mais na sua parte do quinhão. E se não houvesse ninguém para dividir suas aspirações e quimeras? Aí sim, seus planos poderiam se concretizar definitivamente. O seu olhar se tornará de repente, terrivelmente estranho, traduzindo um pensamento que de tão ignóbil e sórdido, se refletia no espelho da alma. Não havia outro jeito para escapar da divisão da safra, a não ser se livrando do seu sócio. Neste momento, a ganância falou mais alto que qualquer outro sentimento humano. E como a cupidez é fria como gelo e realizada com obstinação quase cega, começou a traçar o abjeto caminho para a aplicação da execrável sentença de morte imposta por ele ao seu companheiro. Tal sentença foi resultado do rápido julgamento diabólico que sua mente, já tomada de ódio pelo antigo amigo, adimplia. A condenação já fora dada, faltando apenas os detalhes técnicos para a consecução da pena. José Custódio tinha marcado com o tropeiro para descarregar o cacau no Rio do Braço, que em seguida seria definitivamente entregue em Água Preta pelo trem de ferro. O veículo a vapor chegava ao entroncamento férreo perto do meio-dia. Então Pedro Ambrósio teria tempo de realizar o crime bem cedo, e daí seguir no vagão de carga para receber o pagamento, que mudaria seu destino para sempre. Durante a madrugada toda, não conseguirá dormir, ansioso de executar seu ambicioso e cruel plano de morte. Sua ansiedade era semelhante à de uma serpente que espera o momento certo de cair sobre sua presa indefesa. Ao amanhecer,
Pedro Ambrósio já estava fincado na frente da morada de seu sócio. Um cheiro forte de café saía pelas frestas do casebre. Anunciou sua presença, e após sorver um gole do líquido negro e fervente, foi logo articulando seu plano demoníaco. Comunicou ao ex-amigo que vira uma toca de tatu no pé de uma barriguda, e que com sua ajuda imprescindível, poderia pegar o bicho antes mesmo que chegasse o tropeiro para transportar a carga preciosa. José Custódio ainda relutou, argumentando que poderiam fazer a tal tarefa depois. No entanto, com um ardiloso argumento, seu algoz conseguiu convencê-lo. Então foram os dois a caminhar pela mata adentro, e quando avistaram a frondosa árvore, se dirigiram ao local, parando em frente à barriguda. José Custódio estranhou a ausência de qualquer vestígio que lembrasse uma toca de animal. Enquanto isto, seu sócio vinha logo atrás com uma enxada em mãos, ferramenta necessária para cavar e desentocar a caça. Virando-se para falar com seu executor, viu-o já com o instrumento brandindo no ar. Ainda teve tempo de fixar-lhe os olhos e observar sua expressão sobre-humana. Um baque abafado traduziu o impacto da lâmina da enxada, desferido pelo golpe mortal que lhe atingiu a fronte. Uma cascata rubra desceu-lhe pelo rosto antes que o corpo caísse ao solo. Seus olhos abertos já não tinham mais o brilho da vida e se assemelhavam, agora aos olhos opacos de um peixe exposto em um tabuleiro em meio à feira. Se antes de morrer, a vítima desse a volta na árvore, viria sua cova cavada de véspera pelo executor de sua pena de morte. Após sepultar seu estorvo, Pedro Ambrósio ouviu um chamado que ecoou pela selva. Era o esperado tropeiro que chegava para transportar a carga de amêndoas preciosas como ouro. Tudo saiu como planejado, e voltando da casa exportadora com a pequena fortuna dentro de um alforje de caça, se dirigiu a um prostíbulo, onde após bebedeira, comprou uma mula digna de verdadeiro coronel do cacau, equipada com os sonhados arreios enfeitados de prata. Já era quase noite quando, retornando inteiramente bêbado no lombo da mula, ouviu uma voz conhecida ecoando dentro da mata. Parecia ser a voz de José Custódio. Mas isto era impossível. Como um morto poderia falar? Decidiu seguir, ignorando a voz que ressoava pelas árvores e caminhos. No entanto, observou que não era uma voz normal que entrava em seus ouvidos, mas que fazia um caminho inverso, ou seja, saía de seus ouvidos, vinda do interior de sua cabeça atordoada. Sua consciência agora ardia em agonia e o fazia se lembrar do ato covarde e abominável que praticara. Um sentimento de remorso insuportável invadiu sua alma por completo. Como poderia fazer uma verdadeira iniquidade com uma pessoa que em vida só o ajudara? Lembrou-se dos dias ao lado do parceiro, derrubando árvores centenárias e fazendo aceiros para realizar queimadas no interior da mata. Viu seu sorriso sempre que era solicitado a realizar em conjunto alguma tarefa rural. Recordou-se do seu comportamento fraternal. Agora tudo vinha à tona em sua mente. E um turbilhão de imagens desconexas criou um peso insuportável sobre seus ombros arqueados. Sua mente ficou totalmente atonita e à mercê de sua culpa sem fim. Não suportando mais o arrependimento incomensurável que o dominava, avistou a árvore e a cova rasa onde sepultara seu companheiro. Neste momento, começou a cair da barriguda uma espécie de lã semelhante ao algodão silvestre que despenca quando frutifica. Uma camada de grossos fios brancos cobria-lhe a face. Parece que até a árvore desaprovava sua conduta. Não poderia mais viver com uma recordação execrável, que lhe aviltava espessamente a alma, e torturava amarguradamente sua mente desequilibrada. Sua respiração acelerou.
Seus pensamentos o dominavam e todos confluíam para a realização do último ato. Ainda montado, tirou mecanicamente o cabresto da mula e o passou por um galho forte. Após enlaçar o pescoço com o rico material de couro adornado em reluzente metal, esporou o animal, que de súbito partiu, deixando o corpo sem vida balançando como um pêndulo sobre a sepultura de sua vítima. Na mata, tudo continuava como antes, e um fruto de cacau, esquecido na colheita, pendia de um cacaueiro, observando a grotesca cena. Uma singular história de fantasma. Há pouco tempo, um jovem e conhecido artista, o Sr. A, foi convidado a fazer uma visita ao seu distinto amigo, o Sr. Itzard. A casa estava cheia de convidados, mas um belo e amplo quarto, aparentemente um dos melhores da casa, foi colocado à sua disposição. Por 3 dias, teve ele uma agradável estadia, encantador em todos os detalhes, exceto todas as noites, o artista padecia de um sonho horrível. Sonhava ele que fora, ou realmente fora acordado, subitamente, por alguém que entrava em seu quarto. E, olhando em volta, via que o recinto estava brilhantemente iluminado. Na janela, estava uma dama elegantemente vestida. Parecia estar jogando algo fora, pela janela. Feito isto, a dama virava o rosto para o seu único espectador. A mulher exibia um semblante tão distorcido pelas más paixões, que o artista estremecia de horror. Logo a luminosidade e a espectral figura, de terrível semblante, desapareceram, deixando o artista mergulhado no terrível pesadelo. Ao voltar para casa, na cidade, imensamente assombrado pelo amedrontador semblante que o perturbou por 3 noites consecutivas, o artista fez um desenho da terrível figura espectral. E o fez de um modo tão real e fidedigno que aquela expressão maligna parecia horrorizar todos que a viam. Não muito tempo depois, o artista fez uma visita noturna ao Sr. Itzard. Este senhor o convidou à galeria de arte, pois desejava mostrar-lhe alguns notáveis e antigos retratos de família. Qual não foi a surpresa do Sr. A, ao reconhecer, entre os retratos, na forma de uma senhora imponente e bem vestida, aquela que tanto perturbou seu sono, em sua visita anterior. Faltava-lhe, contudo, aquela expressão revoltante e perversa. Assim que viu a pintura, a artista, involuntariamente, exclamou: "Ora, eu já vi esta senhora." Bem, isto dificilmente seria possível, disse o Sr. Itzard sorrindo, já que a dama retratada morreu há mais de 100 anos. Era a segunda esposa de meu bisavô e de tudo dispunha, menos do crédito da família. Sobre ela recaía a incisiva suspeita de ter assassinado o filho de seu marido, havido em um casamento anterior, a fim de tornar seu próprio filho o herdeiro da propriedade. O infeliz garoto quebrou o pescoço ao cair de uma janela, e havia todos os motivos para acreditar que ele foi precipitado da janela por sua madrasta. O artista contou, então, ao anfitrião as circunstâncias de sua experiência, ou sonho, e mandou buscar o desenho que fizera da aparição. Notou-se que, no que diz respeito às características, era idêntico ao retrato na galeria do Sr. Itzard. O desenho já foi fotografado, mas, em razão de sua hedionda expressão, não é nada agradável de se ver. O menino que vê a verdade. Kal-El era uma daquelas crianças quietas. Gostava de tudo muito organizado. Não se enturmava com ninguém. Brincava sozinho. Ocupava o sótão da casa com um pequeno exército feito de soldados de pedra que ele mesmo fabricou. Menino calado, sempre acompanhado de um boneco sujo e surrado de natais passados. Natal que, aliás, era o maior medo dele. Quando começavam os preparativos para as festas de fim de ano, Kal-El se calava ainda mais. Esgueirava-se pelos cantos da casa e passava a dormir com a luz acesa. Tudo começou na infância. Nos 3 primeiros anos de vida,
Quando as árvores natalinas eram instaladas em lojas e casas, o menino não parava de chorar. Para sair à rua era arrastado pela mãe. Quanto mais enfeites, mais o desespero dele aumentava. O pânico do menino ao avistar, mesmo que de longe, qualquer figura que lembrasse Natal intrigava a todos à volta dele. Na escola a professora não sabia como reagir. Certo dia, Kal-El subiu a escadaria até a biblioteca do colégio. Era horário do recreio. Crianças corriam pelos corredores, lá fora uma chuva impedia que se explorassem os campos de futebol. Kal-El ia em direção à porta da biblioteca quando deu de cara com um boneco do Papai Noel em tamanho natural. Ele simplesmente estancou. Parou de caminhar e ficou olhando fixamente para aquele boneco. Não se mexeu durante o intervalo todo. Nem piscava. Uma das professoras o encontrou depois que os outros alunos se recolheram à sala de aula. Ele ficou lá, estático, como se tivesse visto um fantasma. Kal-El, querido, a sirene tocou. Disse a professora pacientemente. Ele não respondeu, sequer olhou para ela. A professora, sutilmente, tocou os ombros dele e o empurrou em direção à diretoria. Neste momento o menino acordou, do que parecia ser um coma profundo. O grito que ele deu invadiu os corredores da escola e todos foram ver do que se tratava. Ele desmaiou, foi levado para casa nos braços do pai que foi correndo atender ao chamado da diretora. O tempo passou e os pais desistiram de festas natalinas, presentes, enfeites, músicas. Na véspera de Natal do ano passado Kal-El se escondeu embaixo da cama e de lá não quis sair de maneira alguma. A mãe foi conversar com o filho. Meu filho, por que você está aí? Vamos conversar. Eu fiz leite com chocolate bem quentinho, como você gosta. Não, mamãe. Eu não vou sair daqui. Eles agora estão até nas fotos. E ontem um apareceu no sótão. Que história é essa, menino? Olha essa foto, mamãe. A senhora consegue ver? Esticou uma foto amarelada em direção a ela. Lourdes, a mãe de Kal-El, pegou a fotografia carcomida pelo tempo e ficou surpresa ao perceber que se tratava de uma antiga foto de família, no Natal de muitos anos atrás, quando ela era uma menina na idade do filho. Kal-El, onde você encontrou isso? É uma foto com sua bisavó. Nesta noite ganhei a maior e melhor boneca da minha vida. Foi no ano que seu avô morreu. Mamãe, a senhora não vê? Ali atrás, perto da árvore? Não, nada. Apenas uma pilha de presentes. Devagar foi saindo debaixo da cama e sentou próximo à mãe. O braço estava todo arranhado. Havia sangue na camiseta. Eu vejo eles, ali atrás, falou baixinho secando as lágrimas. E apontou para a parede onde estava a árvore com os presentes. A mãe tomou a foto do garoto e disse: Kal-El, pare de bobagens. Não tem nada ali. E vamos logo limpar esse braço. Como você se machucou? Você não entende? Antes eles não apareciam em fotos. Antes eles não conseguiam me machucar. Deixou a xícara de leite quente cair no chão e saiu correndo em direção ao sótão. Ficou por lá a tarde toda. Quando o pai chegou ele desceu, deu boa noite a todos e foi para o quarto. Foi mais uma noite de pânico. Como todas as outras noites de Natal. Kal-El gritava e socava o ar. Os pais conseguiram pegá-lo no colo e o levaram para o quarto deles. Assim ele se aquietou. No outro dia pela manhã, envergonhado pediu desculpas aos pais. O pai aproveitou para entregar um presente ao filho. Kal-El, esse seu ursinho, já está velho e sujo. Veja o que eu lhe trouxe. E entregou o embrulho ao filho. Kal-El entrou novamente em estado de pânico, e olhava para o presente como se 1000 cobras estivessem se mexendo dentro daquela caixa. Saiu correndo e se trancou no guarda-roupa. Não saiu de lá o dia todo. Foi dormir sem nada comer. Os dias correram, Kal-El se acalmou e finalmente as festividades se encerraram. O ano novo chegou e passou sem grandes sustos naquela casa. O menino tirou todas as fotos natalinas dos porta-retratos.
Também rasgou todo e qualquer presente, embrulho, cartão. Não havia sinal algum de Natal nem nas caixas velhas escondidas no sótão. Mas o tempo passou e novamente o Natal estava para chegar. Kal-El já havia completado 10 anos. Continuava a estar destrancado com seu pequeno exército de pedra. O urso velho estava ainda mais gasto, mas mantinha-se inseparável. O menino quase não falava e até para ir à escola era um sacrifício. Na véspera de Natal os pais foram convidados a participar da festa na casa do prefeito. Seria muito importante eles comparecerem, concluiu o pai na hora do almoço. Afinal ele se preparava para disputar as eleições na Câmara Municipal. Nós vamos, meu filho. E para que você não apronte das suas, vamos contratar uma babá para cuidar de você esta noite. E assim fizeram. Os dois saíram impecáveis. Levavam presentes para serem distribuídos. Kal-El olhava com asco e medo. A babá chegou e Kal-El foi para o quarto. A babá na verdade era filha da vizinha. Alice, o nome dela. Desde sempre ajudava a cuidar do menino. Kal-El? Estou na sala vendo TV. Você não quer ficar comigo? Vou ficar aqui. Estou bem. Respondeu Kal-El espalhando o exército de pedra ao redor da cama. Ficou sentado de olhos bem abertos e apavorado, enquanto lá fora o mundo comemorava a chegada do Papai Noel. Se eles soubessem o que eu sei, pensou o garoto consigo mesmo. De repente um barulho estranho veio da sala. Kal-El ficou em dúvida entre se esconder embaixo das cobertas ou ir ver o que era. Lembrou-se de Alice sozinha. Abriu a porta e olhou o corredor escuro que dava acesso à escadaria que levava até a sala. Lá de baixo novamente um barulho abafado e a televisão num volume acima do normal. Alice deixou num canal que só tocava música natalina. Kal-El foi de pé em pé até a escada. Começou a descer com bastante cautela. As sombras que se formavam na parede pareciam querer engolir o menino. Chegando ao pé da escada, Kal-El podia ver o horror: um monstro estava sufocando Alice. Sem pensar duas vezes, ele correu em direção a eles e os derrubou no chão. Conseguiu esticar o braço e alcançou o abajur que havia caído durante o salto. Deu um golpe, que só acertou a cabeça do monstro. Alice gritava e recebeu os jatos de sangue na cara, enquanto Kal-El destruía aquela besta. Alice saiu correndo, quase foi atropelada e se trancou na própria casa. Kal-El foi atrás dela. A casa de Alice estava toda enfeitada. Cada enfeite daqueles era uma bestialidade sorrindo para Kal-El. Desde que nasceu podia ver o verdadeiro espírito de Natal. Que não tinha nada de divertido. Eram seres horrendos, disformes, famintos, com dentes amedrontadores. Os olhos injetados de terror e ódio. Cada árvore enfeitada para o Natal se transformava em um esqueleto monstruoso, um ser de proporções gigantes. Eram como cadáveres sem pele, apodrecidos e esfaimados. As caixas de presente se transformavam em bichos peçonhentos de espécies nunca vistas antes. Eram cobras de 3 cabeças, escorpiões de 2 caudas. Era como se a porta do inferno se abrisse e de lá saíssem as criaturas mais grotescas do universo. Cada Papai Noel, mesmo que um fantoche, ou um inocente boneco cantor, era um espírito maligno que se manifestava. Todos aproveitavam para matar a sede de ódio que sentiam. Cada criança abraçada servia de alimento para eles. Eram comedores de almas. Invariavelmente nas famílias mais chegadas a festas natalinas alguém morria porque os espíritos sugavam tanto a energia deles que muitos não aguentavam. E Kal-El podia vê-los. Podia senti-los. E nada conseguia impedir aqueles servos do mal. A única coisa que funcionava para Kal-El era o exército de pedra que ele mesmo fizera. De alguma maneira aquelas pedras afastavam os seres malignos. A cada Natal ele fabricava mais e mais. O urso velho também o protegia. Servia como uma espécie de amuleto. Kal-El encontrou Alice apavorada. Precisamos conversar, implorou Kal-El. Alice segurava uma faca afiada. Você matou meu namorado, Kal-El.
Ele foi me fazer uma surpresa e você o matou. Lamentava Alice, chorando e apontando a faca para o garoto. Não. Não pode ser. Ele estava apenas fantasiado de Papai Noel. E a moça caiu em prantos. Largou a faca e Kal-El aproveitou para se aproximar. Pediu a Alice para irem embora dali já que a casa estava infestada de monstros nos enfeites que a adornavam. Alice estava em choque e aceitou sair com o menino. Sentaram no meio-fio em frente à casa de Kal-El. A porta estava aberta e lá dentro se via o corpo do tal namorado. Eu acho que eu vi também. Quando você estava batendo nele, eu acho que vi. Ele estava medonho, assustador, com garras. Kal-El, isso é loucura, como pode ser? Alice, ninguém mais vê. Para todo mundo eu matei o seu namorado. Nem ele sabia que estava sendo usado. Mas acredite, eles estão em tudo até nas bolinhas da árvore. Eu vejo todos. E sinto. E eles me machucam. Antes ficavam de longe, à espreita, mas agora já conseguem me tocar. E começaram a aparecer em fotos também. Quando as crianças estão sendo sugadas, as almas delas choram e eu ouço. É horrível. O grito de uma alma é ensurdecedor. Me desculpe, mas eu não aguentei. Ele ia matar sua alma, Alice. Foi por pouco. Mas eu não senti nada. Pois é, ninguém sente. O corpo não sente, mas eu vejo e ouço que a alma sente. Ela grita pedindo socorro. E agora, o que vamos fazer? Não sei. Vamos ter que inventar um assalto, algo assim. Você me ajuda? Então os dois chamaram a polícia. Os pais de Kal-El chegaram preocupados. A mãe foi correndo ao encontro do filho. Abraçou o menino e perguntava sem parar se estavam bem. A Alice também foi amparada pelos pais. A polícia tirou fotos, fez uma perícia preliminar e pegou o depoimento das crianças. Os dois contaram que pensaram se tratar de um ladrão e só perceberam que não era quando conseguiram que o homem ficasse quieto. A Alice não parava de chorar. Contou que conhecia o rapaz da escola e que por ele estar vestido de Papai Noel não o reconheceu. E assim deram por encerrada a história de legítima defesa. Alice e Kal-El, desde então, andam sempre juntos. Constroem soldados de pedra. Se encerram em bibliotecas onde tentam achar teorias. Nada ainda explicou quem são esses seres. E o garoto mostrou a Alice a foto antiga da família. Ela pode ver realmente que no cenário atrás das crianças há uma árvore disforme, esquelética, perversa, toda coberta por enfeites que são bocas abertas com dentes afiadíssimos e cruéis. Nas caixas de presentes saem insetos e bichos nojentos que se espalham pelo chão. E um Papai Noel demoníaco e monstruoso olha diretamente para eles. E aí, amigos? Gostaram da história? Deixa aquele like, assim o YouTube consegue entregar as nossas histórias para mais pessoas. Também contamos com sua avaliação, deixe um comentário avaliando o conteúdo. Tentamos sempre trazer uma boa história para vocês, mas esta lista poderia ser bem maior. Caso você tenha uma boa história de assombração para compartilhar, conte ela para nós nos comentários. E não se esqueçam de compartilhar o conteúdo com seus amigos, ativem o sino e inscreva-se para o próximo conto ou vídeo. E até a próxima!